amigos do CEPREM, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Alunos aí, mentes ávidas pelo conhecimento. É bom a gente estar no contato aqui novamente. Eu passei um bom período com vocês aí na parte pública, né? Direito público, administração pública, gestão pública, política pública. E hoje eu estou tendo a oportunidade aqui de trazer um pouco dos conceitos da logística, né? Essa missão aí que cabe a mim agora poder passar alguma coisa para vocês. E antes de eu começar a aula propriamente dita, eu vou tecer assim, alguns comentários que eu acho assim, bastante relevantes, analisando o edital, analisando a prova, analisando o contexto que eu acho que vocês precisam para poder chegar bem para a prova. Beleza? Então, eu coloquei aqui cadeia de suprimentos e não logística, porque eu vou explicar para vocês como que a gente vai conduzir a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, esse aqui é o edital de 2015, ou seja, foi o último edital que teve, haja vista que nesse último ano, infelizmente, nós não tivemos vagas para administração. Quando a gente olha assim, a gente pensa, né, pelo menos quem não conhece detalhadamente a logística, eu já há algum tempo tenho contato com logística, inclusive já dei aula de logística, administração da produção e administração de materiais em outros cursos, para outros concursos, BNDES, Petrobras, que cobram muito isso. E a gente olha, pensa que, olha, é tranquilo, vai só bater cada item aqui do edital. Gente, olha só, pra vocês terem ideia, só esse item aqui que eu estou mostrando para vocês, é esse livro aqui, ó. Eu vou botar pertinho aqui da tela para você poder ver qual é o nome do livro. Aqui, acho que aqui dá para vocês verem. Ó. Gestão da cadeia de suprimentos. Olha a Bíblia que é o negócio. Bom, vamos falar do seguinte. Essa aqui é a bibliografia de vocês. Bowersox, o Christopher Chopra, Dornier e o Fleury. Pessoal, um concurso que exige 5 livros de um mesmo assunto, fica muito difícil nós sabermos qual vai ser a preferência da banca. Como que nós vamos estudar 5 livros assim desse naipe? 5, assim, ó, essa Bíblia. Esse livro aqui, por exemplo, ele tem 515 páginas. Multiplica isso por 5. Como que isso de um assunto só? Vocês estudam muitas outras coisas. É impossível prever da onde vai cair a questão. Então o que eu fiz? Como o Joelson já tinha preparado e vocês têm uma apostila baseada no Bowersox, ao invés de eu pegar cada itemzinho ali do edital assim e ficar catando milho, eu preferi preparar uma apostila assim, bem detalhada do livro do Chopra. Assim, vocês têm 2 bibliografias. A Bowersox é a mais cobrada. Eu ainda não consegui identificar questão assim, Ctrl+C, Ctrl+V do Chopra. Mas, pela banca e pelas questões que têm vindo dos últimos concursos, o que nós vamos falar aqui vai te dar bagagem para você ter um nível de entendimento e poder chegar na prova e desenrolar alguma coisa. Ainda que não caia exatamente o que está aqui, quando falar de Just in Time ou de MRP, que é mais ligado à parte de produção, quando falar de empurrada, de puxada, de qualquer coisa que está no livro aqui, e nós vamos abordar, porque o livro também fala disso, nós vamos ver aqui nas aulas, vocês vão ter condições de, pelo menos, tentar lutar ali pela questão. Então, mais uma vez eu repito, esse é o livro que nós vamos trabalhar a partir de já, que é o livro do Chopra, de maneira com que vocês tenham este e este, pelo menos assim com bastante riqueza de detalhes conforme o edital. Beleza? Pessoal, tranquilo?
Bom, eu já fiz a minha apresentação da onde eu vou tirar o material. Então, eu vou fazer uma introdução da logística, falando um pouquinho de logística, mas vou focar aqui na cadeia de suprimentos para a gente poder entrar no assunto propriamente dito de acordo com o Chopra, a visão do Chopra. Eu li o livro, não li ele todo, mas eu li bastante do livro para poder entender a visão do autor. Particularmente, eu acho o livro fraco, haja vista porque eu já estudei com outros autores assim, que são bem detalhistas. Eu gosto de ser bem detalhista em algumas coisas. Eu gosto de tudo explicadinho e ele deixa a coisa muito solta. Então tem muita palavra, muita coisa aqui que cabe interpretação, porque ele não detalha, ele não especifica. Mas a guerra é nossa, entendeu? Em pegar esse conceito dele e aplicar para a prova. Tranquilo? Bom, vamos falar um pouquinho de logística, pessoal. Galera, a ideia é o seguinte: quando a gente pensa em logística, a definição de logística são muitas definições de logística e ninguém sabe ao certo como surgiu a logística. Tem várias teorias do surgimento da logística. Uns dizem que é do Império Romano, outros dizem que existia um camarada, um oficial que era encarregado pelo suprimento, chamado logísticas e tudo mais. Não interessa isso para nós, beleza? O que interessa? A logística hoje ela é um dos fatores principais em uma empresa. Então, se a gente tivesse que definir logística, eu definiria pela missão da logística, que é entregar o material certo, na especificação correta, de modo adequado e no tempo correto, nas mãos do cliente. Acabou. Então, quando eu penso em logística, eu penso em satisfazer o cliente. Satisfazer de que maneira? Atendendo o pedido dele dentro do tempo, dentro do prazo determinado. Pronto, acabou. Não importa de que maneira, se eu vou de jegue, vou de jumento, vou de carro, vou de avião, solto de paraquedas, não interessa. Isso, os meios de transporte nós vamos ver, nós vamos falar. Isso não interessa para nós. O que interessa é que o cliente fez um pedido e o cliente tem que ser atendido. Então a logística vai se encarregar, vai dar o jeito dela para atender o cliente. Acabou. Então quando a gente fala de logística, a gente fala de flexibilidade, a gente fala de confiabilidade, a gente fala de diversas coisas. Mas preste atenção. Vamos falar aqui do que é clássico, do que os autores todos em comum têm essa visão, que são as atividades primárias da logística. TPM, não é isso aí que a gente aprende desde lá da escolinha, da tia Teteia. A tia Teteia falava assim para nós: olha, quando a gente fala nas atividades primárias da logística, a gente fala em TPM, transporte, processamento do pedido e armazenagem ou estocagem do material. Então, transporte, pedido e material, isso aqui são as atividades primárias da logística. Bom, o que aconteceu com a logística até a década de 80? O que acontecia era isso aqui. Bom, nós temos aqui a empresa. A empresa recebe um pedido do cliente. Ela então faz um pedido ao fornecedor. O fornecedor fornece o material é produzido e é levado ao cliente. Pronto. Então a visão da logística até a década de 80 era essa aqui. Ela olhava somente para o fornecedor, olhava somente para o cliente e qualquer outro autor que participasse também da entrega do material, ele não era visto pela empresa.
eram coisas soltas. Então, eu fechava um negócio com o cliente, daqui a pouco eu me virava, eu fechava um negócio com o fornecedor, daqui a pouco eu fechava outros negócios com distribuidores, com outras coisas, e não existia um conceito de integração. Então, por exemplo, o transporte era feito com alguém, o processamento do pedido era feito com uma outra pessoa, a estocagem, o armazenamento do material. Então não se falavam, os atores da cadeia não se falavam. O que aconteceu a partir da década de 80? Essa visão tradicional, ela caiu por terra. Por quê? Porque entrou aquela coisa que nós já estudamos, o tal do Supply Chain Management. Não é isso? Olha só que nome bonito. Supply Chain Management, que é o gerenciamento da cadeia de suprimento. Opa! Então, como é que vai ficar esse transporte, esse processamento do pedido, essa armazenagem aqui de material? Como é que vai ficar essa coisa toda? Bom, a ideia foi a seguinte. Cadê o apagador? Cadê o apagador, gente? Ah, aqui, 1000 apagadores aqui. Alguém teve a ideia e falou assim, gente, olha só, essa coisa de cada um ter o seu planejamento, isso aí não agrega valor. Isso aí não agrega. Nós precisamos de integração. Então, quando eu estou falando na cadeia, de suprimentos, eu estou falando em integração. Pronto. Então é essa palavra que tu vais agora jogar para a massa do sangue. Tudo que nós vamos estudar daqui para frente, tu entenderás que há uma integração. Bom, então graficamente, como é que ficaria aquele conceito tradicional no modelo novo? O modelo novo é o seguinte. Tá aqui. A comunicação, ela ocorre em todos os níveis da cadeia de suprimentos. Todos os autores planejam e executam juntos. Porque esse conceito vem do conceito de sinergia. Certo? O todo é maior que a soma das partes. Eles captaram esse conceito. É óbvio que a sinergia ela começou a ser desenvolvida lá no desenvolvimento organizacional. Não é isso? Quando você estuda a teoria comportamental, uma das decorrências da teoria comportamental, que é o desenvolvimento organizacional, para desenvolver a organização é necessário sinergia. Todos unidos, porque o todo é maior que a soma das partes. E aqui não é diferente na logística. Então a logística evoluiu. Opa! Então olha só como é que ficou essa brincadeira. Além disso aqui, olha como é que a coisa mudou de figura. Do material do fornecedor para a empresa, existe aqui quem faz o transporte. Esse camarada que faz esse transporte, que ele está inserido no conceito da logística, esse camarada vai chegar junto. Ele é um ator da cadeia de suprimentos. A galera que está produzindo aqui, ó, produzindo material, essa galera entra no conceito da cadeia de suprimento. Bom, estoque de produtos em processo, eles entram. Bom, aqui ocorre estoque de produtos acabados, pode ser um armazém, pode ser o próprio estoque, eles entram. Bom, aqui entra o transporte para o cliente.
Aqui entra, por exemplo, um centro de distribuição. Então, observa vocês que esta representação aqui, ó, da cadeia de suprimentos, olha quantos relatores nós identificamos. Então, o conceito de cadeia de suprimento abraçou esse pessoal. A ideia do Supply Chain Management foi de abraçar, foi de unir, foi de integrar. Nós vamos ver que é o seguinte, nenhuma decisão é tomada em isolado. Nenhuma decisão é tomada em isolado, nenhuma. Se esse cara aqui, ele quer aumentar o valor, por exemplo, de alguma coisa, ele quer fazer qualquer coisa, ele vai negociar com esse, vai negociar com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. As pessoas vão sentar e vão planejar e executar juntos. Bom, antes da gente começar a ler ali, eu vou falar de uma outra coisa aqui, um conceito que pode cair na prova de vocês, e eu queria que isso ficasse marcado na mente de vocês, antes da gente entrar. A logística, hoje, ela desenvolve o conceito de parceria. Esse conceito de parceria, ele é voltado para um modelo ganha-ganha. Ou seja, o cara não vai só lucrar de um lado ferrando o outro. O cara da empresa, ele não vai potencializar os lucros dele massacrando o fornecedor. Não. O conceito, hoje em dia, é um conceito de parceria. Só que esse conceito de parceria, ele tem um nomezinho bonito. Ele tem um nomezinho bacana. Inclusive, se tem alguém aí, por exemplo, que está pensando em casar e ter um filho, podia até botar o nome do filho. Olha só que nome bonito. Co-makership. Olha, caraca, já pensou? Co-makership presente. Cara, o moleque ia ser exclusivo da escola. E aí, chegou o co-maker. Aí, co-makership. Co-makership. Co-makership é o nome que é dado a esse conceito de integração, de parceria entre os atores da cadeia de suprimentos. Tranquilo, galera? Então eu fiz essa introduçãozinha aqui para a gente poder começar a ver alguns conceitos que o Chopra coloca para nós aí no livro dele. Vamos começar agora a fazer uma leitura e na leitura a gente vai explicando algumas coisas, beleza? Bom, cadeia de suprimento. O que é uma cadeia de suprimentos? Uma cadeia de suprimentos consiste em todas as partes envolvidas. Todas as partes envolvidas, direta ou indiretamente, na realização do pedido de um cliente. Ela inclui não apenas o fabricante e os fornecedores, mas também transportadoras, armazéns, varejistas e até mesmo os próprios clientes. Dentro de cada organização, assim como em uma solicitação do cliente, essas funções incluem, mas não estão simplesmente limitadas a desenvolvimento de produto, marketing, operações, distribuição, finanças e serviço ao cliente. Galera, ele está dizendo para nós que cadeia de suprimentos é a integração, o envolvimento de todas as pessoas que participam direta ou indiretamente do pedido do cliente. E até o próprio cliente, ele também faz parte dessa cadeia de suprimentos. Show de bola? Bom, uma cadeia de suprimentos é dinâmica e envolve o fluxo constante de informações, produtos e fundos entre diferentes estágios, e o cliente é parte integrante da cadeia de suprimentos. Bom, a cadeia de suprimentos, pessoal, ela é flexível. Por quê? Porque são
N fatores contingenciais que podem ocorrer. Por exemplo, quebrou um caminhão. O caminhão estava levando a carga, quebrou. Pode ocorrer. E aí, o cliente vai ficar na mão? O cliente que está guardando aquele material, porque às vezes o cliente é próprio fornecedor de um outro cliente, de uma outra empresa. Então, a flexibilidade, ela tem que ser presente, ela tem que se fazer presente, ela tem que ser uma marca registrada da cadeia de suprimentos. Por quê? Aconteceu qualquer coisa, aumento na demanda. A empresa e os atores, elas têm que ter capacidade de reação, de reagir prontamente. Senão, aquela missão que eu falei da logística, que é entregar o material certo, na quantidade correta, de modo correto, no tempo determinado, vai para o barro. Não cumpre a missão da logística. Beleza? Bom, de fato a finalidade principal de qualquer cadeia de suprimentos é satisfazer as necessidades dos clientes e no processo gerar lucro por si só. A cadeia de suprimentos não se constitui apenas de fornecedores e empresa, mas também de informações, fundos e fluxos de produtos pelas duas direções dessa cadeia. Uma cadeia de suprimentos típica pode envolver uma série de estágios que incluem clientes, varejistas, atacadistas ou distribuidores, fabricantes, fornecedores de componentes, matéria-prima. Esses aqui, pessoal, são os principais. Não significa que uma cadeia de suprimentos tenha apenas estes. O varejista, o atacadista, o fabricante, o fornecedor, não. Pode ter sim outros atores, e geralmente tem. Bom, objetivo de uma cadeia de suprimentos. O objetivo de cada cadeia de suprimentos deve ser maximizar o valor geral gerado. Bom, ele está dizendo que o objetivo é maximizar o valor. Mas olha só o que ele está dizendo aqui. O valor, também conhecido como excedente de cadeia de suprimento, que uma cadeia de suprimento gera é a diferença entre o que o produto final vale para o cliente e os custos que incorrem a ela ao atender a solicitação do cliente. Olha o que ele está falando ali. Ó. Então, o que ele está falando? Que a cadeia de suprimentos ela tem um objetivo, maximizar o valor, maximizar o excedente. Então, ele faz uma correlação entre o que vale o produto final para o cliente e o que custou para a empresa entregar aquilo. É óbvio que o valor para o cliente tem que ser muito maior do que o sacrifício que a empresa fez para poder entregar o material. Porque se for o contrário, a empresa vai declinar, a empresa vai entrar numa insolvência econômica, a empresa não vai ter lucro. Então isso aqui você pode entender como um lucro, aumentar o lucro, mas não é somente o lucro financeiro. É quanto o cliente está disposto a pagar, qual é o valor para ele e quanto custou a empresa para poder seguir toda a cadeia de suprimento até chegar na mão do cliente. Beleza, pessoal? Outra coisa, outro detalhe. Entendam isso como excedente. A palavra excedente ou a palavra valor, ela aparece diversas vezes aqui na visão do Chopra. Então, falou valor, falou excedente, maximização do excedente é a diferença do valor do produto para o cliente e o que custou para a empresa levar este material, entregar na mãozinha do cliente. Beleza? Bom, para a maioria das cadeias de suprimentos comerciais, seu excedente estará fortemente relacionado a, aqui ó, lucratividade da cadeia de suprimentos. A diferença entre a receita gerada do cliente e o custo total ao longo da cadeia de suprimentos. Quanto maior a lucratividade da cadeia de suprimentos, mais bem sucedida ela é. O sucesso dessa cadeia deve ser medido em termos de lucratividade e não em termos de lucros em um estágio individual. Galera, o que eu falei anteriormente é o que o Chopra está dizendo aqui. Eu não posso contabilizar as coisas individualmente. Isso está errado. Eu tenho que somar
toda a cadeia e saber se a cadeia gerou lucro ou prejuízo. Beleza? Eu não posso tomar uma parte ou um ciclo da cadeia ou um subprocesso isoladamente e saber se ela foi sucesso ou fracasso. Não. Eu tenho que analisar o todo e não a parte. Beleza? Bom, o gerenciamento da cadeia de suprimentos eficaz envolve o gerenciamento de ativos e produtos, informações, fluxos de fundos para maximizar o excedente total da cadeia. Fases de decisão em uma cadeia de suprimentos. O gerenciamento bem-sucedido da cadeia de suprimentos requer muitas decisões relacionadas ao fluxo de informações, produtos e fundos. Cada decisão deve ser feita para aumentar o excedente da cadeia, e cada uma delas pode ser classificada em 3 categorias ou fases, dependendo da frequência de cada decisão e do período de tempo durante o qual uma fase da decisão tem impacto. Como resultado, cada categoria de decisões deve considerar a incerteza do horizonte sobre a decisão. É óbvio que quando a gente está falando de decisão, a gente está falando de quê? De algo que pode ser bem sucedido ou não, normal, né? Decisões programadas ou não programadas, elas correm o risco de serem atendidas ou não. Gente, bebam água, tá? Conselho que eu dou para vocês, é ótimo. Bom, a primeira fase aqui chama-se estratégia ou projeto de cadeia de suprimentos. Durante essa fase, uma empresa decide como estruturar a cadeia de suprimentos ao longo dos próximos anos. Ela decide qual será a configuração da cadeia, como os recursos serão alocados e que processos cada estágio realizará. Decisões estratégicas feitas pelas empresas incluem-se terceirizarão uma função da cadeia de suprimentos ou se realizarão internamente. Deixa eu sublinhar essa paradinha aqui. Depois eu vou tecer comentários. A localização e a capacidade das instalações de produção e armazenagem, ou produtos a serem fabricados ou estocados em diversos locais. Os modos de transporte que estarão disponíveis ao longo das diferentes rotas de remessa e o tipo de sistema de informação a ser utilizado. Uma empresa precisa garantir que a configuração da cadeia de suprimentos suporte seus objetivos estratégicos e aumente o excedente da cadeia durante essa fase. Galera, na primeira fase aqui, eles já têm que decidir se eles vão terceirizar uma função ou se eles vão realizar internamente. Depois, ali na frente, eu vou explicar uma coisa para vocês, porque isso aqui tem uma coisa chamada o outsourcing. Ele está ligado a uma coisa chamada horizontalização. E eu vou explicar o que é verticalização, o que é horizontalização. Beleza? Mas é nessa fase aqui que se decide. O primeiro estágio. Show de bola? Bom, planejamento da cadeia de suprimentos. Para as decisões feitas durante essa fase, o período considerado é de 1 trimestre a 1 ano. Então, é um período curto. Portanto, a configuração da cadeia de suprimentos determinada na fase estratégica é fixa e estabelece restrições dentro das quais o planejamento deverá ser feito. O objetivo do planejamento é maximizar o excedente dentro da cadeia de suprimentos, que pode ser gerado ao longo do horizonte do planejamento, dadas as restrições estabelecidas durante a fase estratégica ou de projeto. As empresas iniciam uma fase, a fase aqui não é com Z, de planejamento com uma visão para o ano seguinte, ou um período comparável da demanda nos diferentes mercados. O planejamento inclui tomar decisões com relação a quais mercados de quais locais serão abastecidos, a subcontratação da manufatura, as políticas de estoque serem seguidas e ao tempo e ao tamanho das promoções de marketing de preços. Galera, essas decisões aqui, é bom que vocês marquem que ela pertence à segunda fase, beleza? Esse planejamento da cadeia de suprimentos. Está aí no livro
e para mim é uma pura decoreba. Na fase de planejamento, as empresas deverão incluir em as suas decisões a incerteza na demanda, as taxas de câmbio e a competição durante esse horizonte de tempo. Galera, de um modo geral, a demanda ela tem uma característica de ser inconstante. De um modo geral, a demanda tem característica de ser inconstante. Não existe nenhum modelo de previsão de demanda 100%. E olha que existem vários modelos de previsão de demanda, mas nenhum deles é capaz de dizer quando tu queres exatamente comprar aquela bolsa. Né? Você, mulher que pensa muito em comprar bolsa. Dado um período mais curto e melhores previsões que na fase de projeto, as empresas na fase de planejamento tentam incorporar qualquer flexibilidade embutida na cadeia de suprimentos na fase de projeto e a exploram para otimizar o desempenho. Como resultado, as empresas definem um conjunto de políticas operacionais que controlam as operações de curto prazo. Beleza? Bom, operação da cadeia de suprimentos. Percebam vocês que é o seguinte, aqui a gente estava numa fase estratégica, num plano estratégico que era projetando a cadeia de suprimentos. Depois ele passa para o planejamento. Houve um projeto, ele já está planejando aqui a cadeia de suprimentos. E aqui então ele vai entrar na operação da cadeia de suprimentos.